Agora é a hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário, com o advogado e especialista Pedro Putini Mendes. No início deste mês, o governo federal sancionou uma lei que trata de uma questão pontualmente pertinente, a sustentabilidade ambiental. Eu falo da CPR Verde. Esta cédula de produto rural prevê a regulamentação da conservação e da recuperação de florestas nativas e, segundo o próprio governo, pode em 4 anos movimentar até 30 bilhões de reais aos produtores que focarem seus esforços na descarbonização da pecuária. Os detalhes aqui na tela. Saudações, Pedro. Saudações, estamos de volta com mais uma edição do Direito Agrário para tratar de um assunto novo, extremamente novo hoje, que é a CPR Verde, ou seja, algumas novidades com relação à cédula de produto rural. Em 1º de outubro, agora deste ano, foi sancionado o Decreto Federal número 10.828 para regulamentar a emissão da chamada CPR Verde, a cédula de produto rural, que é relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas e os seus biomas. É uma legislação bastante inovadora, é uma legislação que, também como dizem outros especialistas no assunto, bastante criativa, embora relativamente simples, e traz uma regulamentação e uma operacionalização a uma modalidade de CPR que se chama sustentável, né, que se define como sustentável, que pode movimentar, segundo notícias estimativas do governo federal, até 30 bilhões de reais em 4 anos. Só para lembrar o que é uma CPR, a Cédula de Produto Rural, ela é um título que representa uma promessa de entrega futura de um produto agropecuário, funcionando como um facilitador na produção e na comercialização rural. Ou seja, um banco ou outro intermediador adquire essa CPR, antecipa os recursos ao produtor ou à cooperativa que negociou essa CPR, que se compromete a entregar a quantidade e a qualidade estipuladas nessa CPR, ou, se for uma CPR chamada de CPR financeira, resgatar financeiramente essa cédula na data do seu vencimento, e assim esse documento, que nós consideramos aí a CPR, viabiliza a produção e a comercialização da sua produção por meio da antecipação de crédito rural. Bom, para a apuração do valor que uma CPR deve pagar ao credor, é preciso que conste todas as condições exigidas pela legislação, como, por exemplo, a quantidade, o produto utilizado como referencial, o preço ou o índice de preço, a instituição que divulga o preço ou o índice de preço, a praça ou o mercado de formação desse índice e alguns outros requisitos também. Bom, aí a nova Lei do Agro, sancionada no ano passado, 2020, ampliou a abrangência da antiga CPR, já que a nova CPR, como se chama aí com essa Lei do Agro, ampliou os produtos que podem ser negociados, as pessoas legitimadas para emissão, as garantias, a emissão eletrônica e algumas outras novidades. E nessa ampliação, nesta abrangência que a nova Lei do Agro trouxe no ano passado, incluíam-se também os produtos obtidos nas atividades relacionadas à conservação de florestas nativas e seus respectivos biomas, o mesmo texto que foi agora regulamentado, né? E também com relação ao manejo de florestas nativas no âmbito do programa de concessão de florestas públicas. Bom, por isso agora surge então essa regulamentação. De toda forma, com relação à CPR Verde, a novidade ela traz resultados de curto prazo com a captação de recursos e a preservação de áreas ambientais, como também cria um instrumento de combate a esse discurso crítico contra o agronegócio brasileiro, né, na questão da conservação, na questão da sustentabilidade, enfim. Então, na prática, o que significa essa CPR Verde? Significa que um produtor que tenha um projeto de conservação de vegetação nativa, por exemplo, vai poder transformar essa iniciativa num ativo para ser negociado com uma empresa ou uma instituição que queira fazer, por exemplo, a compensação de carbono ou proteger determinada área de interesse da biodiversidade. Então, dessa forma, o produtor ele acaba sendo estimulado a produzir, ao mesmo tempo que preserva e ainda passa a receber
o pagamento pelos serviços ambientais que prestou. Assim ele obtém uma renda extra e permite ainda que as empresas interessadas em mitigar essas suas emissões de gases de efeito estufa adquiram os títulos mediante um compromisso do produtor em manter essa área conservada. Bom, aí analisando detalhadamente essa novidade, a escolha de decreto para alguns procedimentos da CPR Verde, em algumas situações não parece a via mais adequada, porque apresenta alguns conflitos normativos, já que de um lado a CPR é um título para entrega de coisa líquida e certa, exigível pela quantidade e qualidade do produto estipulados na CPR, ou no caso da financeira para pagamento de preço calculado sobre o produto. E a lei que se propôs a regulamentação, a lei da CPR de 94, ela não prevê a possibilidade do emitente assumir por meio da CPR uma obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa, né? Mas só entregar alguma coisa, como por exemplo um produto rural, ou pagar, no caso, um valor. Então ainda vão caber algumas discussões nesse sentido para amadurecimento da legislação. E também nesse sentido seria melhor detalhar, né, no caso de redução do desmatamento ou degradação da vegetação nativa de determinada área, qual o tempo, qual a forma de oferir, na conservação da biodiversidade, recursos hídricos ou solo de uma área, a mesma especificação, né, de como auferir. Então ainda vai caber algum detalhamento a mais sobre essa nova legislação. Então toda essa crítica ela se deve ao fato de que a CPR, enquanto título executivo, um ativo financeiro, precisa representar uma transação bem segura, não apenas uma intenção, né? Mas nada impede que a intenção seja declarada, definida. Então são essas as novidades, esperamos que muitos produtores ainda sejam beneficiados por essa nova legislação. Então saudações e até a próxima. Grande doutor Pedro sabe tudo sobre direito agrário e ambiental.